Irmãos, nós temos entendido no movimento dos céus sobre um princípio que tem faltado muito nas igrejas modernas, né? E quero dizer para vocês, nós somos uma igreja raiz, amém? Temos as irmãs do coque aqui. Aí. Tem uns irmãos, né? Os irmãos de oração. Então buscamos ser uma igreja raiz, confiante nas escrituras. Não, por mais que você ligue o celular, nós não abrimos mão da palavra, amém? E não iremos abrir de jeito nenhum. E algo o Senhor ministrou aos nossos corações esses últimos tempos a respeito de jejum. Todos aqui sabem o que é jejum? Sabem o que é jejum? Jejum é uma disciplina espiritual que a Bíblia nos apresenta. Não é barganha, não é sobre fazer barganha com Deus. Deus não muda com o nosso jejum. Deus não vai mudar, Deus ele continua o mesmo. O jejum serve para nos moldarmos, nos tornarmos mais sensíveis àquilo que Ele está fazendo. E eu tenho compreendido pela palavra do Senhor. Temos anunciado aqui há algum tempo e temos compreendido nesse último mês que precisamos ativar novamente algumas disciplinas na nossa vida. E orando, conversando com alguns irmãos, nós estamos convocando a igreja, a todos aqueles que congregam neste lugar, a estar junto conosco em um tempo de jejum. A partir dessa semana, todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras nós vamos estar em jejum. Todas as quartas-feiras, eu não sei se você vai conseguir fazer 12 horas, 8 horas, 4 horas, 5 horas. Eu não sei qual vai ser o teu tempo. 1 hora. O que eu estou convocando você é para um foco específico. Estarmos sensíveis àquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Temos falado aqui, estamos distraídos com tantas coisas. Temos tempo para tantas coisas, irmãos. Mas nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo de ler a Bíblia, não temos tempo ou compromisso como igreja, ou com a igreja, ou com as pessoas que oram por nós. Conseguimos ajustar nossa agenda para fazer qualquer coisa, menos aquilo que de fato te dá o teu destino, aquilo que de fato direciona você para a eternidade. Isso não é pejorativo, irmãos, isso é uma constatação, tá? Se tu está nesse lugar, é um problema teu. Eu estou orando para que Deus ative, acorde você de dentro para fora. Para que Deus acorde você. Essa é a nossa oração. E dentro dessa nossa oração, nós temos compreendido de que precisamos buscar estar no mesmo sentido, numa mesma direção. E o pastor não consegue fazer isso, a visão da igreja não consegue fazer isso. Os líderes da casa não vão te manipular, não vão te convencer de que você vai ter que fazer. Não vamos, irmãos, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos trabalhar com manipulação e controle. Nós não vamos dar o lugar a Jezabel. Nós não vamos liberar palavras como Balaão. Não vamos, não. Nós estamos convocando a igreja, para compreender a disciplina do jejum. De repente você vai precisar fazer 1 hora, 2 horas, 3 horas. Aqueles que já têm uma experiência nesta área, faça 12 horas, 24 horas. O tempo que você
aquilo que o Senhor estipular no seu coração. Mas, por favor, não esteja fora. Não esteja fora dessa realidade. Alguns irmãos, eu sei que têm dificuldade com a questão da saúde. Eu quero dizer para você, fica tranquilo, não há nenhum peso sobre você, desde que você esteja focado em oração também. Tem alguns irmãos que precisam, por causa da questão de saúde, precisam estar se alimentando em 3, em 4, em 3 horas, em 4 horas. Faça 2 horas então. O que é o jejum, pastor? É um tempo que você tira de restringir a entrada de alimento, para que você possa estar esperando nele sensibilidade, esperando nele uma direção. É um tempo que você restringe a entrada de algo, para que ele possa fazer algo por dentro de você. Isso você pode alcançar em 2 horas, em 3 horas, em 5 horas, em 6, em 12, 24. Mas no nome de Jesus, como igreja, nós precisamos acessar esse lugar. E não adianta você querer fazer jejum de Coca-Cola, pelo amor de Deus, né? Teve alguns irmãos que vieram com essa história. Vou fazer jejum de Coca-Cola. É bom, mas eu aconselharia você a fazer por mais tempo. Mas, irmão, pelo amor de Deus, né, irmão? Restringe um pouco, para com a boca um pouco. Você consegue. Você consegue. Não consegue, pastor, mas me dá uma ruedeira. Não consigo ficar com a boca parada. Bota um chiclete na boca. Bebe água. Irmão, se a gente perder o controle aqui, irmão, você quer governar o que mais? Se você não consegue dizer não em 3 horas, 4 horas, 5 horas, você quer governar o que mais, irmão? Amém? Quem quer viver o sobrenatural do Senhor? Levanta a mão. Quem quer viver o sobrenatural do Senhor? Levanta a mão. Amém. Quem vai estar nesse tempo de jejum? Levanta a mão. Amém. Então, todas as quartas-feiras, a partir das 6 da manhã, nós estaremos nesse embate. Amém? Termina quando, pastor? Não sei, irmão. Todas as quartas-feiras, a partir de agora, nós estaremos nesse tempo. Tá? Todas as quartas. E você estabelece o teu tempo com o Senhor em relação ao jejum durante a quarta-feira. Mas todas as quartas-feiras, esta casa vai estar em jejum. Bem, então é isso aí. Glória a Deus. Mateus capítulo 24. Fecha os teus olhos. Feche os teus olhos nesse instante, queridos. Vamos falar com o Senhor. Ele tem sido tão bom. Obrigado, Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, sim, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Espírito Santo, precisamos de ti, precisamos da tua ministração sobre nós. Nos traz clareza, entendimento neste instante. Cura aqueles que precisam ser curados nessa noite. Ministra, Senhor, traz, Santo Deus, a tua palavra aos corações neste lugar, no nome de Jesus, amém. Amados, semana passada começamos a falar sobre o sermão profético. Falamos aqui alguns pontos do que tem acontecido nos nossos dias. Falamos aqui aquilo que Jesus chamou a atenção em Mateus capítulo 24 e 25. Começamos a conversar sobre isso e falei aqui que uma das duas coisas que o Senhor insiste em nos pedir neste processo de final, de últimos dias, é sobre perseverança e a vigilância constante. Encerramos a semana passada falando a respeito disso. E quero iniciar nesse domingo falando para você que estamos em guerra. Como assim, pastor? Eu venho para a igreja para receber algo para me deixar tranquilo e o Senhor vem falando que estamos em guerra. Sim, queridos, estamos em guerra e você queira ou não, estamos dentro de uma modalidade de guerra que os especialistas chamam de quinta geração. E por que eu preciso falar a respeito disso em Mateus capítulo 24, capítulo 25? É para que você se atualize. De repente você esteja esperando que aconteça um escorpião grande, comece a aparecer como monstro, ou como uma besta, fera, se apareça como monstro sobre a terra. Pelas figuras de linguagem que é utilizado no livro de Apocalipse, ou pelas figuras de linguagem que é utilizado na Bíblia, você acaba distraído, não buscando no Senhor discernimento para os dias. Os especialistas nos falam que estamos em uma guerra de quinta geração. Nos tempos, algum tempo atrás, estávamos na quarta geração. Falava-se sobre guerrilhas, falava-se sobre atentados, falava-se sobre terrorismo, sobre a terra. E hoje nós estamos vivendo um tipo de guerra que jamais fomos preparados. Aqueles que não buscavam, aqueles que não buscam entender, discernir o que a Bíblia está falando. Você vai ficar esperando ver as coisas acontecer. E aí você precisa observar que as coisas estão... A humanidade, a sociedade, tudo o que está acontecendo no mundo está convergindo para aquilo que a Bíblia fala.
Em Mateus capítulo 24, semana passada nós vimos aqui que muitos vão dizer, eis ali o Cristo, eis ali, e as pessoas vão buscar ver, as pessoas vão ser atraídas para ver essas coisas. E isso faz parte de uma estratégia do inimigo, para que você, é a estratégia de Tomé. Por que, pastor, a estratégia de Tomé? Porque Tomé, ele disse o quê? Eu só creio se eu ver. Então, a igreja, ela está nos últimos dias, ela está tão fora do discernimento, ela está tão fora daquilo que a Bíblia ensina, está tão distante daquilo que a Bíblia ensina, que ela não venceu ainda nem sequer a síndrome de Tomé. Porque para os últimos dias as pessoas vão estar buscando ver as coisas. E a guerra de quinta geração é exatamente a guerra invisível. Parece coincidência? Não é coincidência. O Senhor sabia pela sua onisciência que nos últimos tempos a igreja ia precisar lidar com o que não é visível. E nós deveríamos ser expert nisto, amém? Porque nós caminhamos pela fé. Nós trazemos à existência, ou pelo menos é o ensinamento da Bíblia, de trazermos à existência aquilo que não existe. Então, o invisível precisava ser neste tempo para nós algo normal e natural, que deveríamos estar dominando em discernimento. Deveríamos estar dominando e não sendo mais um enganado no meio da multidão. Como filhos do Eterno, como aqueles que contêm, aqueles que são o templo da pessoa do Espírito Santo. Quando nós ouvíssemos sobre a guerra, ou a guerra de quinta geração, a guerra das coisas invisíveis, a guerra das informações mentirosas, a guerra do engano, da desinformação, nós precisávamos ser expert em discernir a mentira e a verdade. Porque o Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se nós formos até Ele, nós também adquirimos, nós também vivemos a verdade e a vida. Então nós não deveríamos estar caindo nessa situação. Esta guerra que estamos vivendo hoje, essa guerra invisível de informações ou desinformações, também ela tem algo preliminar, que sem isso eles não conseguem avançar. Nenhum dos players mundiais. Nenhum. Que é sobre a manipulação de consciência. Que também a igreja de Jesus, irmãos, precisava estar sendo expert em não ser manipulado em sua mente. Pelo seu discernimento, pelo seu conhecimento dos últimos dias, o que iria acontecer, nós deveríamos ser aqueles, a contracultura, num sistema o qual busca manipular a consciência alheia. O que é a manipulação de consciência? É a captura do pensar, a captura da mente das pessoas. É levar as pessoas a tomarem decisões que elas nem sabem que estão tomando. É levarem as pessoas a falarem aquilo que eles querem que você fale. É manter a pessoa quando uma mente está cauterizada, está manipulada, está com a sua consciência cauterizada, que também a Bíblia nos alerta, nos últimos dias as mentes serão cauterizadas.
Essas pessoas estarão em manada, estarão tomando decisões, falando aquilo que eles querem que fale. Elas não estarão sendo a contracultura, elas não estarão liberando os céus sobre a terra, mas sim estabelecendo aquilo que a terra quer que estabeleça. De repente queremos ver, vai vir a terceira guerra mundial, vai vir, vai ser isso. Não, os especialistas estão dizendo, já estamos em guerra. Onde a economia é bombardeada, especulação, não é mais sobre verdade, mas é sobre especulação. Inteligência artificial é muito boa, desde que ela não seja inteligência por você, desde que você continue utilizando a sua inteligência. Passamos mais tempo na frente do celular do que na frente da Bíblia. Temos mais tempo. Se você abrir um aplicativo no teu celular e ver quantas horas você passa no celular, você vai ver que você passa mais tempo do que o seu tempo de oração. Você passa mais tempo do que o seu tempo, a não ser que você trabalhe com ele, mas busca os aplicativos que não tem nada a ver com o teu trabalho. Gastamos mais tempo em aplicativos distraídos do que com nossos joelhos no chão e falando: Senhor, vem, estabelece o teu reino. Senhor, vem, estabelece o teu reino. Capturados, consciências manietadas. Observamos movimentos militares, observamos movimentos nos continentes de navios de guerra, de aviões de guerra, e nós achamos que esta será a grande batalha. Não, irmãos, a grande batalha já está acontecendo. E de repente perdemos. Já está acontecendo. E aí nós chegamos a uma realidade que a palavra do Senhor nos fala. Por que eu insisto a tocar nesse assunto com vocês? É que parece que quando nós lemos a Bíblia, parece algo de 2000 anos atrás. Parece que nós temos que ver qual era a roupa que Abraão usava, qual era o perfume que Davi usava, e nós ficamos perdidos no tempo. O Senhor não nos chamou para isso, irmãos. O Senhor não nos chamou como contadores de história. Nós falamos sobre a arca, discorremos sobre o tabernáculo, discorremos sobre a geopolítica do Antigo Testamento, onde o Senhor nos convoca, nos chama para uma realidade de estabelecer a vontade dEle em 2025. Em ser suas mãos, em ser seus pés, 2025. Que nós não vamos encontrar um tabernáculo, que nós não vamos encontrar as mesmas roupas que Abraão usava, nós não vamos utilizar, nós não vamos nem viajar para aquela região. Mas parece que é mais viciante você estar distraído em coisas que não vai fazer a diferença no agora, no hoje. E eu estou buscando no Senhor buscar transicionar a igreja para uma realidade de agora, de hoje, no Senhor. O Cristo está se movimentando hoje, 2025, agosto de 2025, Cristo está se movimentando. Os céus estão se movimentando sobre a terra, irmãos. Mentiras estão sendo reveladas. Enganos estão sendo revelados. O Espírito do Senhor paira sobre a terra. Ainda Ele está aqui. O Espírito do Senhor continua ministrando verdades, estabelecendo verdades. E para que Ele manifeste verdades, as mentiras precisam cair. Agora, por que muitas vezes nós não conseguimos enxergar essas verdades? É porque nós, seres humanos, pessoas,
aceitamos viver mentiras, aceitamos simplesmente deitar numa rede e permanecer ali na ilusão. Achamos que alguém vai fazer por nós, sendo que o Senhor já fez. Esperamos que alguém vai aparecer para resolver os meus problemas, onde o Senhor, Ele te deu unção, poder, autoridade, para que você resolva, para que você desamarre o que está enrolado. Esperamos que alguém chegue com a varinha de condão e diga, está tudo resolvido, então eu vou acreditar nisso e está tudo resolvido. Não, irmãos, ei, no nome de Jesus, há um processo, há um compromisso, há uma responsabilidade de transformação. A palavra de fé é: o Senhor está contigo, então tem de bom ânimo, levanta e anda. Levanta e vai para cima, resolva o que tem que ser resolvido. Mas o engano, por que nós não conseguimos ver a verdade? Por que nós não conseguimos ver o Espírito Santo de Deus atuando? Por que nós não conseguimos ver os céus se movimentando? Porque ainda assim aceitamos mentiras em nós. Quando a fonte está contaminada, a sua observação vai ser somente aquilo que você quer ver. Então, Mateus capítulo 24, a partir do verso 32, Jesus falando com seus discípulos, lembram disso? Lá no verso 1, ele fala, os discípulos chamam a ele para conversar. Jesus ia se retirando no verso 1 do templo, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Os discípulos estavam felizes, começaram a falar com Jesus. Jesus fala que tudo aquilo ia ser derrubado, que nada daquilo ficaria. E depois eles chamam Jesus num canto em particular e começam a conversar com Jesus. E Jesus começa a falar sobre Mateus capítulo 24 e 25. Aqui Jesus não estava falando para uma multidão. Aqui Jesus não estava falando para Jerusalém. Jesus estava falando para os seus discípulos. Eu disse aqui a semana passada que não ficaria pedra sobre pedra. Falei que isso já aconteceu. Mas na pergunta dos discípulos eram 3 perguntas em uma. E colocava as coisas que iriam acontecer. E Jesus busca responder para eles as coisas que estavam para acontecer naqueles dias. E coisas que iriam acontecer nos últimos dias. E a partir do verso 32, Jesus fala o seguinte para os discípulos: aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas. Quais coisas, irmãos? Quais coisas? Aí você precisa compreender precisa ver o que ele estava falando. Ele estava falando a respeito de guerras, nação contra nação. Lá no verso 7 vai dizer: nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Ele fala, essas coisas serão os princípios das dores. De repente a sua mente pode ter sido capturada por alguns enganos e você vai me dizer: pastor, sempre houve guerras, terremotos sobre a terra. Sempre houve nação contra nação, reino contra reino. Sempre houve de alguma forma. Sim, concordo com você. Mas dentro de uma cronologia de finais dos dias, as coisas têm se convergido muito mais do que em toda a história da humanidade. Todo o cenário está pronto para o retorno dele. E como ele mesmo vai dizer, ele não estabeleceu data e hora, mas ele nos apresenta algo para que nós venhamos a observar.
E aqui na partir do verso 32, no verso 33, ele fala: igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Você consegue enxergar a inversão que está no mundo? Quem consegue enxergar isso aqui? Levanta a mão. Quem consegue enxergar? Amém. Você consegue observar que os valores foram invertidos? Você consegue enxergar uma maneira sutil de tirar você da tua fé? Isso eu não falo de fora, eu falo a maneira que está sendo construído na sua mente. Isso chama-se de engenharia social. O que está planejado é que você não tenha mais fé, é que você não tenha mais nenhum tipo de crença. É isso que está engenhado. E você precisa se atentar para isso. No verso 34 diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aí continuando, Jesus fala: quando ao dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E como foi os dias de Noé, gente? Não precisa a gente ter muita criatividade para ficar falando sobre os dias de Noé. O próprio Jesus fala: pois, verso 38, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que acontece aqui? Jesus está falando: olha, nos últimos, eu não sei qual dia vai ser, eu não sei qual vai ser o tempo. Eu posso falar para vocês que os sinais vão denunciar. Não adianta um profeta, um pastor, o profeta Pix, ou o pastor, o evangelista, levantar e dizer: vai ser tal data, vai ser 2027, vai ser 2028, deposita o Pix aí porque é de Deus. É mentira, é engano. O próprio Jesus está falando: ninguém sabe, nem os anjos sabem disso. Mas o que fica para a gente? Os sinais. Os sinais. O que ele está nos chamando a atenção é sobre observação. É por isso que eu e você não podemos estar dormindo, não podemos estar distraídos em nossas mazelas. Estamos pensando, muitas vezes estamos no culto de domingo, sentados aqui, orando, recebendo da palavra, e estamos preocupados: o que é que nós vamos comer quando sair daqui? Um pastel, ou um X, ou uma pizza? Crente é maravilhoso, amém? Isso chama-se distração, isso chama-se engano. Isso é engano. É você não estar presente. É você não estar presente. O que Jesus está falando aqui é sobre observação nesses últimos dias. Jesus está nos chamando a atenção sobre observar e comparar com a palavra. Comparar o cenário global, a geopolítica mundial, com aquilo que ele está dizendo. E quando eu comparo, quando eu observo, eu faço uma constatação: ele está certo. Agora, esta comparação não deveria nos trazer medo. Esta comparação não deveria servir para te intimidar. Esta comparação, esta observação e comparação não seria para você colocar as mãos na cabeça e estar em desespero. Não, jamais. Não foi isso que Jesus... A Bíblia não serve para isso. A observação, a comparação e a constatação
exortação é para que você se posicione, para que você arrependa-se dos seus pecados, é para que você arrume o que tem que ser arrumado, é para que você cuide daquilo que deve ser cuidado. É um alerta para os seus. Muitas vezes ouvimos alguns homens de Deus sendo tomados pelo Espírito Santo e trazendo uma palavra firme, forte, a respeito dos últimos dias. Ele está às portas, Ele vai vir, Ele está às portas, o Senhor virá como um relâmpago. Aí o crente fala, eu não vou mais naquela igreja, eu não vou mais ouvir isso, porque simplesmente lá só fala sobre o Apocalipse. Meu irmão, não é sobre pregar para que você tenha medo, no nome de Jesus. Não é ministrar um tema para que as pessoas sejam intimidadas, não, no nome de Jesus. É sobre não ser negligente com o tempo. Não adianta abrirmos as portas das igrejas no ano de 2025, irmãos, e falarmos sobre o tabernáculo, falarmos sobre as areias do Jordão, não, irmãos, precisamos falar sobre aquilo que Jesus está fazendo no tempo. Isso não pode te trazer medo, isso precisa te trazer esperança. Isso precisa trazer esperança, precisa acender um fogo aí no seu coração. Quando nós falamos que Ele está às portas, no seu coração precisava acender uma fogueira, dizendo, Ele disse, está se cumprindo, Ele está às portas. Quando eu abro um noticiário, eu começo a olhar o que está acontecendo no Oriente. Quando eu começo a olhar e ver o que está acontecendo na parte norte da Europa. Quando eu começo a olhar, ver o que está acontecendo pertinho de nós. Quando foi que vocês pararam para pensar sobre o que está acontecendo nesses dias, irmão? Sempre falo, o brasileiro, irmão, eu sei que aqui na casa tem militares, tem muitos militares na casa, mas o brasileiro ele é conhecido no mundo inteiro como um povo pacífico. Eu não sei até quando vai ficar isso. Isso por quê? Porque vão nos inflamar de tudo que é forma, irmãos. E faz parte do cronograma. E aí você como igreja, onde é que nós vamos estar? Como nós vamos estar? Com que coração nós vamos estar? Estaremos constatando, observando, comparando e constatando aquilo que o Senhor tem falado. E mais na frente, o Senhor vai dizer, vigiai, ficai atento, estejam prontos. Ele não fala, vocês vão sumir, não, ele fala, estejam prontos. Porque como nos dias de Noé, em sua maioria, totalidade, tirando a família de Noé, suas noras, acredito que foi convencido ou foi impelidas a acreditar, faziam parte da família, dentro da cultura, elas foram impelidas a acreditar. Entraram. E até o dia que a água baixou, Noé era tido como louco. Porque mesmo depois que ele construiu aquela grande arca, mesmo que ele passou 120 anos pregando e trabalhando, todos diziam, esse cara é louco, rapaz. Não vai acontecer nada, estamos bem, estamos ganhando dinheiro, nossos negócios estão muito bem, nosso gado está produzindo, nossas cabras estão reproduzindo, nossas ovelhas nós estamos vendendo, é o melhor preço que existe, é hoje, o dólar está subindo, nossos investimentos estão lucrativos, é o tempo de nós ganharmos.
Foi esse mesmo pensamento que havia nos dias de Noé. Eles estavam celebrando uma vida. Eles chamavam Noé de loucos. Esse cara é louco. Até o dia, irmãos, da água começar a descer. Quando a água começou a descer, começou a inundar, começaram a bater na porta: abre, Noé. Mas na história, você sabe, não pôde ser aberta a porta. E nos parece que Jesus, ele é bem exato nisso. Ele fala no verso 41, estando duas, no verso 40 ainda, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, estando duas moedas no moinho, duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai. No verso 42, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Entendei, pois, isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também atentos, prontos, não sejam insensatos, sejam prudentes. Os olhos fixos em quê? Naquilo que eu estou falando, porque todas as coisas vão passar, as informações, as notícias, as mentiras, as fake news, as desinformações vão vir, elas todas vão passar, uma hora vai vir a verdade, mas a minha palavra jamais vão passar. O que ele está dizendo é o seguinte: permaneçam atentos, firmes, constantes, vigiai, observai, porque as tendências vão passar, o que vai permanecer é a minha palavra. Aí parece que ele faz uma transição. Aí ele começa, parece que até aqui, até o verso 30, até o verso 43, ele está falando para a multidão, ele fala para as pessoas, ele está falando com os discípulos, mas nos dá a entender que é para a multidão, é para outros. Aí nos parece que ele faz uma transição e ele chama a atenção dos mordomos. Ele chama a atenção dos discípulos, daqueles que receberam um dom, que receberam um encargo. Ele faz chama a atenção para aqueles que já entenderam o seu lugar no corpo. Aí ele fala o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou da sua casa para dar o sustento a seu tempo? Ele diz assim, ó: quem é o servo inteligente que pode ter a confiança do seu Senhor, e o seu Senhor entregou a sua casa, a sua fazenda, os seus negócios, para que aquele servo pudesse cuidar com excelência, pudesse dar a água aos seus animais na hora certa, pudesse alimentar os seus conservos na hora certa, pudesse fazer as compras na hora certa, pudesse administrar na hora certa, pudesse fazer as coisas, a plantação na hora certa. Ele fala, quem é o servo inteligente que recebeu isso? Aí no verso 46 ele diz: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Como? Servindo como? De forma excelente, de forma honesta, sendo dispenseiro da graça de Deus, sendo aqueles que compreendeu que carrega o poder do Espírito Santo, sendo aquele que compreendeu que carrega uma palavra, que carrega algo do Senhor para a sociedade. O Senhor fala: bem-aventurado é este servo, que quando o seu Senhor retornar, encontre ele fazendo essas coisas. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens, a recompensa para aqueles que permanecem fiel ao Senhor.
Eu quero me encerrar por aqui nessa noite. O Senhor nos chama para a observação nesses últimos dias. Observar o tempo, há tempo para tudo sobre a terra. O Senhor também nos chama para a manifestação do seu reino. Irmãos, parece que quanto mais está chegando os dias, parece que quanto mais afunila o tempo, mais cristãos com encargos, mais cristãos com dons, talentos recuam. É sobre isso aqui que Jesus está chamando a atenção. Por quê, pastor? Porque lá no capítulo 25, ele vai chamar a atenção sobre a parábola dos talentos. Parece que quanto mais tempo, quanto mais curto fica o tempo para a igreja, mais aqueles que deveriam estar à frente da batalha, que precisavam estar sendo ponta de lança, acham que pode ficar escondidos atrás das trincheiras. Parece que quanto mais o inimigo se apresenta com clareza, quanto mais o inimigo se apresenta em seus feitos, em suas estratégias, nós que recebemos o poder e a autoridade vinda do alto, poder e autoridade que foi estabelecida, foi conquistado pelo sangue de Jesus ali na cruz, parece que quanto mais chega, afunila os tempos, aqueles que deveriam estar à frente da batalha recuam. Deixa-se seus corações entrarem em confusão, em engano. Começam a pensar de forma retroativa. Começa a retroceder. Começa a ter medo de orar pelo outro. Começa a inventar contextos que não faz sentido nenhum biblicamente falando. Se eu orar, se eu estender as minhas mãos, as coisas vão ficar ruins para mim. As coisas, o inimigo vai me retalhar. Por que isso? Aí começamos a criar conversa. Meu irmão, você foi chamado para permanecer fiel ao Senhor até o fim. Você acha que escondido atrás das trincheiras, escondido atrás da moita, o seu Senhor, quando chegar, você será bem-aventurado? Será que você vai ouvir dele, bem-aventurado, servo bom e fiel? Será, irmão? Continuarmos dando as nossas justificativas de não falar do amor de Cristo, de não orar por aquele que precisa, de não visitar aqueles que necessitam, irmãos. Bons mordomos, administradores de uma graça que o mundo tem necessidade. E você vai ver isso depois na parábola das 10 virgens. As prudentes e as insensatas. A clareza de mente que é necessária para esses últimos tempos vem do óleo. As lamparinas. O óleo, o azeite serve para iluminar. É combustível para a lamparina. Lamparina sem o azeite, irmão, não adianta. Não vai discernir o tempo, não vai conseguir enxergar o que está acontecendo. Observação é necessário. Discernir o que o Senhor chamou você para manifestar é necessário. Você não é a pessoa, não é a melhor pessoa nessa terra. Então somos dois. De repente você não seja a pessoa mais inteligente desta terra, então somos dois.
De repente você não seja a pessoa mais disponível nesta terra. De repente somos dois. Mas uma coisa eu preciso chamar a tua atenção. Bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando retornar, encontrar ele posicionado naquilo que ele chamou. Bem-aventurado é o homem e a mulher, bem-aventurado é o homem e a mulher que quando o seu Senhor chegar, que quando ele visitar você, quando ele chegar aqui, ele te encontre sendo fiel a ele, estando fiel à palavra dele, compartilhando o seu coração com os outros, testemunhando do poder de Deus sobre a sua vida, estendendo as mãos para aquele que precisa. Bem-aventurado és tu, se naquele dia, ele disse, naquele dia, ele te encontrar dessa forma. Ele não fala que bem-aventurados são aqueles que naquele dia ele chegar e encontrar sentado no banco da igreja. Ele fala que bem-aventurado é aqueles que ele encontrar exercendo, é um manifestar, é algo para fora. Não é uma introspecção, sabe aquela história, eu vou na igreja, eu quero sentar, eu quero ouvir o culto, eu quero ir para casa, eu quero só cumprir a minha atividade de domingo. Não é sobre isso que ele fala que é bem-aventurado aquele que ele vier e estiver exercendo, movimentando o reino sobre a terra. Por que isso não tem ficado claro para você nesses últimos dias? É simples, meu querido. É que tem roubado de vocês a consciência. A guerra de quinta geração tem conseguido manter você mais preocupado com o que vai acontecer do que movimentando o reino dele aqui na terra. Quem é que cuida de você? Quem é que te estabeleceu sobre essa cidade? Quem é que te deu um nome? Quem é que mudou a tua história? Quem é que tem trazido vida? Irmãos, quando todos os métodos científicos findar, o homem vai ter que repensar no que acreditar. E você como igreja, nós como igreja, nós temos a oportunidade de pensar antes, porque aqui está escrito, da boca do nosso Senhor e Salvador: estai prontos, estai prontos. O azeite precisa iluminar a sua mente. Você não pode ser mais um levado, capturado pelo engano. Quero convidar você a ficar de pé no nome de Jesus.